Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. E hoje nós vamos conversar sobre um tema de extrema relevância: família e casamento. Podemos botar na ordem? Casamento e família. Tá. O tema de hoje é família sob ataque. A família ela tem sofrido ataque de todas as esferas, tá? A família sofre ataque na sociedade, né? Nas escolas, em todos os níveis, desde o jardim de infância até as universidades, tá certo? A família sofre ataque na religião, sofre ataque na justiça, sofre ataque na ONU, sofre ataque no cinema, na televisão e nas mídias sociais, sofre ataque de todos os ângulos e de todos os lados. Como defender e salvar, né, essa instituição tão saudável para uma sociedade? Porque a família, ela é a célula máter da sociedade, de um povo, de uma nação. É dela que surgiram os povos, é da família que surgiram as nações, é da família que surgiram os povos, os reinos, as grandes nações, as grandes civilizações em que nós vemos hoje. Quando se perde a essência do que a família é de fato, perde-se estruturas, né? Perde-se bases estruturais, né? Que farão falta para que uma nação ou um povo possa se manter de pé. Quando a família perde suas referências, né? Quando a família ela é destruída, perde-se estruturas, bases estruturais, perde agora as referências. Que são as referências? As referências são todos aqueles pontos importantes de uma situação, ou de uma localização, ou de uma região, ou de um setor, que dá ao ser humano uma visão clara daquilo que ele está vendo. A referência é o ponto em que a pessoa possa olhar e ver: até aqui eu posso ir, até aqui é meu direito, até aqui cabe a mim, daqui para lá cabe o outro. É da família que surgem essas referências. Perdendo-se as referências, perde-se agora o controle. Perdendo o controle, falta-se agora o juízo. Faltando o juízo, as pessoas vivem ao bel prazer. Vivendo ao bel prazer, as pessoas ficam fragilizadas. Ficando fragilizadas, são facilmente manipuladas. Sendo facilmente manipulada, a pessoa passa a ser escravo daquele que as domina. Então a família é importante nisso tudo. A família é importante para todos o espectro social. Como? A família é importante para a rua onde nós moramos, ela é importante para a cidade ou a vila onde moramos, ela é importante para o município, para o estado, para o país, para o mundo. É da família que surgem grandes homens e mulheres que tenham mentes brilhantes para poder fazer as gerações futuras. Homens que trabalham pesquisando para que as gerações futuras tenham segurança. Mas quando se perde as referências, e as referências começam dentro de casa, entre marido e mulher, um homem, uma mulher. Desses dois, a união desses dois, nascem os filhos. Nascendo os filhos, começa agora ali uma relação
de cumplicidade e respeito. O filho vai olhar para o pai, respeitá-lo porque ele é superior, ele é o progenitor. Respeitar a mãe, porque ela é a quem colocou ele no mundo, ficou com ele 9 meses no seu ventre. Respeitando essas bases, o ser humano agora, ele passa a entender. Quando ele chegar ali fora na sociedade, ele passa a compreender os seus limites. É dentro de casa que se forma um cidadão. Quando esta criança vai para a escola, e ela toma um choque de realidade, de um ensinamento totalmente fora de contexto. Na escola, pelo que se conhece da escola até hoje, é um local de se aprender, de se educar o ser humano para ele sobreviver, para ele se manter, para ele conhecer o seu idioma, conhecer os números, conhecer parte da ciência, geografia, da onde ele mora, de todas essas coisas, conhecer história, geografia, ciência, química, matemática, a língua portuguesa, ou seja, qual outro idioma onde essa pessoa estiver. É na escola que a pessoa aprende essas coisas, porque tem pessoas preparadas para isso. Mas também é na escola que se aprende coisas estranhas e erradas também, porque nem sempre a escola tem pessoas de boa mente, aquelas que pensam na questão estrutural. Eu vejo hoje pessoas ignorando o pai. Eu vejo um grupo de pessoas se levantando como se não dependesse mais da família. Muitas pessoas que têm ideologias diferentes, pensamentos diferentes, foi da família que eles vieram. Eles vieram da relação de um homem e uma mulher. Eles vieram da relação entre pai e mãe. É dali que eles surgiram. Mas eu vejo quando essas pessoas ficam adultas, elas começam a combater o ninho da onde elas saíram. Elas começam a combater o cantinho da onde elas saíram. E elas começam a combater no escuro o lar da onde elas vieram, destruindo o modelo de lar da onde elas vieram. E aí fica preocupante. Quando nós voltamos para a esfera familiar, nós vemos, e o que forma essa esfera familiar é o casal. As relações conjugais nunca estiveram tão à beira do colapso, igual nós temos vivido nesse tempo. Há um grande levante, não é verdade, contra a relação conjugal. Alguns até ensinam que se não deu certo, separa, arruma outro. Nós vivemos nessa questão. Nas escolas não conseguem dar um ensinamento estrutural de base para que a família seja ainda mais forte. Não é verdade? Quando chega na religião, aonde, por exemplo, seja ela de qual for o aspecto. Vamos falar da cristã, por exemplo. Pastores, líderes religiosos que deveriam cuidar do rebanho do Senhor direito, quando um casal tem problemas, não vou dizer que são todos, nessa esfera que nós estamos vivendo, nesse presente século, a maioria das lideranças religiosas não querem mais gastar o seu tempo para resolver um problema conjugal entre um homem e uma mulher. É melhor aconselhá-los a separar e arrumar outro. Vivemos num tempo estranho em que a igreja de Deus ela sofre todo tipo de ataque também, e um deles, quando se ataca a família, quando se ataca o casal, ataca a igreja também, porque a igreja é formada de famílias. E havendo pessoas desestruturadas, a igreja também tem dificuldade de cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja realmente, de fato? A missão da igreja, de fato, é pregar o evangelho a toda criatura para que as pessoas tenham o coração transformado e sejam libertos da maldade que o inimigo invisível das nossas almas, Lúcifer, tem subjugado o mundo dessa forma, subjugado os seres humanos dessa forma. Então, tendo pessoas estruturadas, se a pessoa está na escola, não tem uma referência para poder se manter de pé.
Se a pessoa está na igreja, já não tem mais uma referência estrutural para poder ficar de pé. As pessoas estão perdendo o seu norte. Chega na sociedade a condição depravada de muitos setores corrompidos, já não tem estrutura para poder orientar esse casal, esta família. Em todos os aspectos que se olha, a família não encontra uma segurança estrutural para se manter de pé. Aí nós vemos muitos divórcios, separações, famílias separadas, crimes horríveis. Recentemente, um menino, ele foi morto. Está aí nas mídias, nos telejornais. Por quê? Qual é a relação dessa criança? A relação dessa criança é porque ele estava numa casa em que uma pessoa era o seu progenitor de fato e o outro não. Quando o outro não é, pouco interessa. E agora essa criança vem a óbito. E agora esse casal está a julgamento. Por quê? Isso é o efeito de relações mal resolvidas. E quando a relação é mal resolvida, esses males acontecem. E quem paga o preço alto disso tudo são as crianças, são os adolescentes, que daqui a pouco serão adultos e não terão a referência de seus pais para poder seguir avante. Vai faltar elementos cruciais para essa criança, para esse adolescente, para este jovem, para este novo homem, nova mulher, seguir adiante. Eles não terão estrutura para poder se manter de pé. Crescerão sem uma referência real daquilo que precisa viver. E agora, quando isso acontece, agora chega na sociedade. Quando chega na sociedade, um número elevado de divórcios, separações, famílias destruídas, filhos desorientados, eles são cooptados por outros grupos de interesses. Ali, alguns não conseguem passar dos seus 20 anos de idade, porque perderam a referência. Quando chega na igreja, por exemplo, já que é a área em que nós estamos, muitos cristãos, eles não têm coragem de passar 2 horas no culto com seu filho. Não tem coragem de levar o seu filho na escola dominical. Prefere dormir até 10 horas da manhã e deixa de guerrear a favor da sua casa. Eu vou dizer uma coisa aqui. Homens e mulheres que querem ter uma velhice abençoada, batalhe pela sua casa. Batalhe por sua família. Batalhe pelo seu casamento. Batalhe pelos seus filhos, porque o mundo está ali fora. Nós temos uma briga terrível, nós temos que combater o inimigo invisível das nossas almas. Ele não dorme. Temos que combater os maus ensinamentos, os maus costumes e apresentar aos nossos filhos uma condição correta e coerente para se viver como homem e mulher. A sociedade que nós estamos vivendo, ela está tão depravada, mergulhada em prazeres terríveis, aonde só se pensa no dinheiro e nas orgias dos seus prazeres. A Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 13, vou ver se eu consigo ler que a minha visão não está boa, meu óculos quebrou. Diz assim no versículo 4 do capítulo 13 de Hebreus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Há muitos filhos de Deus recuando da sua trajetória, deixando de batalhar, deixando de cumprir a missão para a qual foi designado. Muitos estão deixando o chamado divino de lado. Isso eu falo de homens, ministros, obreiros, pastores, presbíteros, homens envolvidos na casa de Deus. Estão deixando de cumprir a sua missão. Estão se envolvendo nos prazeres. Estão preocupados com o dinheiro. Existem 2 fatores terríveis
que tem assolado a sociedade. Uma, o dinheiro. O dinheiro é um elemento que, quando nós entendemos que ele é o tudo da nossa vida, nós matamos por ele. Nós nos corrompemos por causa dele. Nós perdemos a honra por causa dele. Se bem que nós vivemos num país em que aqueles que desviam ou retiram ou roubam ou tiram de alguém determinado valor, ele não é crime. É crime falar. Roubar, desviar, não é crime. A nossa sociedade, ela está toda desviada do costume real que deveria ser. Outra, sim, é a forma em que os seres humanos têm vivido. Uma vida depravada, desviada de Deus. Uma vida na prostituição, no adultério, no engano. E tudo isso traz males terríveis, difíceis de se consertar. Alguém pode perguntar assim, mas o que eu devo fazer? Você que casou, tem sua esposa, olhe mais para ela. Você que tem sua esposa, olhe para ela. Você que tem seu marido, olhe mais para ele. O que falta agora é observar bem uns aos outros. Teus filhos precisam de você. Os teus filhos precisam que você os ajude a ser os homens e mulheres do futuro, coerentes, respeitosos, sabendo o que querem, com a cabeça no lugar. Porque uma sociedade fragilizada, que é uma outra área em que nós entramos. Eu só estou apenas dando uma ênfase, para mim não demorar tanto. Uma sociedade fragilizada, ela é facilmente dominável. E quando a família, que é a célula máter de uma sociedade, ela está destruída, o que acontece? Quando essa família está destruída, a sociedade fica também destruída. Sem rumo, sem norte, sem saber o que fazer. Agora, quando faltam essas referências todas, surge agora os interesses de outras pessoas, de homens que estão interessados na nossa fraqueza, para nos dominar. Perdemos direito quando cochilamos, perdemos os nossos direitos quando nós dormirmos no sono das orgias. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, quando há um conselho para o jovem, e diz para o jovem, não entre na vereda dos ímpios, porque eles não dormem sem fazer tropeçar alguém. Em Provérbios capítulo 4 é um conselho para a juventude. Foge do caminho dos maus. Por quê? Quando se perde estrutura, o homem perde rumo. Não sabe o que fazer. Se contenta somente com a comida e com a vestimenta. Para ele tanto faz. E agora é um povo facilmente dominável, facilmente destruído, facilmente levado para qualquer lugar. Seja um leão na sua casa. Tenha coragem. Levante-se do lugar onde você está. Assuma o controle da situação e vá à luta, porque você assumiu uma responsabilidade e você vai ser cobrado por isso. Seremos cobrados pelos filhos que não cuidamos. E a sociedade está aí, violenta, terrível, onde as pessoas não se respeitam, porque falta coragem quando deveria ter coragem. Leve os teus filhos para a casa de Deus. Você que é servo de Deus, leve os teus filhos para a casa de Deus. Você que é servo de Deus, lute pela tua casa. Porque ninguém vai batalhar essa batalha por você. Ninguém vai lutar por você. E a família será uma família muito mais forte quando nós assumimos a condição de responsabilidade. Teve um problema? O que constitui mesmo uma família? Entre um casal e os seus filhos. O que constitui? Constitui o perdão. Perdoe. Constitui unidade. Porque estando unido,
O inimigo não terá poder de combater uma família unida. Se a família estiver fragmentada, dividida, é presa fácil para o inimigo. Então, a família, ela se constitui de unidade, de perdão, de entendimento, né? A família se constitui de amor um para com o outro. Fazendo isso, a sociedade será beneficiada, a nação será beneficiada, as pessoas viverão melhor. Porque se nós estivermos sob ataque do inimigo, nós temos que se antecipar ao ataque do inimigo, porque o inimigo não dorme. Ele não dorme. Jesus falou, quando vocês dormiam, o inimigo veio e semeou um joio no meio de vocês. Então, preste atenção, fique atento, porque o inimigo, todos os dias, ele semeia uma semente. Mas se você ficar atento, se antecipar aos fatos, você vai salvar tanto a você mesmo, quanto a sua família. Da destruição, do engano, do rompimento, da separação e do divórcio. Que a sua família seja abençoada, que o seu lar seja abençoado. Tá bom? Eu não quis me atentar a todos os tópicos porque eu ia demorar muito, tá? Então procurei falar de forma geral. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a graça que você precisa.